Bom dia a todos e a todas. Nessa aula de hoje, que é a aula número 15, a gente vai ver como usar, primeiro, qual que é a expressão do rotacional em coordenadas curvilíneas e usar bastante isso, né? Porque vocês têm que aprender a usar, a calcular o rotacional de um certo campo vetorial em qualquer coordenada curvilínea. Em particular, as coordenadas cilíndricas e esféricas, que são as mais usadas. Tá? Bom, na aula passada, a gente viu que, dado um campo escalar f, em coordenadas curvilíneas, o 1, o 2 e o 3, essa daqui era a expressão do gradiente, uma vez que vocês tenham as coordenadas. Né? Se vocês têm a expressão explícita para as coordenadas curvilíneas, tais como cilíndricas, esféricas, enfim, parabólicas, vocês podem calcular os fatores de escala H1, H2 e H3, que vocês lembram nas aulas passadas, é simplesmente a norma, um fator de escala é definido como a norma do vetor, do respectivo vetor coordenado. Né? E a gente viu também, utilizando o teorema de Gauss para essa superfície fechada, que dá no campo vetorial com essas componentes F1, F2 e F3 nas respectivas direções, né, curvilíneas, o divergente tinha essa expressão. E a gente falou bastante disso. Agora, essa aula se chama Manual do Usuário de Rotacional em Coordenadas Curvilíneas. Né? Aqui vocês vão aprender tudo sobre como usar e como calcular rotacional de campos vetoriais em qualquer tipo de coordenadas. Né? A demonstração, antes de falar sobre a demonstração, rotacional a gente viu na primeira aula do curso, que dado um campo vetorial f em coordenadas cartesianas, de componentes F1 na direção I, F2 na direção J, mais F3 na direção K, lembrando que cada uma dessas componentes são campos escalares, né? O rotacional de F é justamente calculado por esse determinante. Então, a nossa velha e boa regra, né, da expansão de Laplace de determinantes. Aqui, ó, na direção I, o que a gente faz? A gente elimina a linha I, a gente elimina a coluna, está aqui, né? Eliminamos. O que sobra é somente essa matriz 2×2. Então, na direção I, é del F3 del Y menos, é o determinante, né? Dessa matriz 2×2. Então, é del F3 del Y menos del F2 del Z. Está aqui, a primeira componente. Né? Depois, na direção J, a linha a gente elimina, a coluna a gente elimina e é exatamente menos o determinante da matriz que sobrou. Ou seja, é derivada de F1 em relação a Z menos a derivada de F3 em relação a X. E finalmente, se a gente pegar emprestado essa setinha aqui, na direção K, é o determinante dessa matriz 2×2 que sobrou, ou seja, a derivada do F2 em relação a X menos a derivada do F1 em relação a Y. Portanto, o rotacional tem essa expressão. E falamos também na sala de aula que quando o domínio do campo vetorial é um domínio simplesmente conexo, ou seja, coloquialmente, isso é a mesma coisa que falar que o domínio não possui furos. Então, esse rotacional ele mede a vorticidade do campo. Né? Ele mede exatamente
os vórtices, né? Se o rotacional for diferente de zero. Portanto, agora a gente vai pegar um campo vetorial arbitrário em coordenadas curvilíneas, né? Ou seja, esse campo em coordenadas cartesianas depende de x, y, z, é um F1 na direção I, mais F2 na direção J, mais F3 na direção K. Em coordenadas cilíndricas, aqui, né, lembrando já na aula passada, que ρ a gente denota a direção radial em coordenadas cilíndricas, θ a direção polar, né, o ângulo polar, e z a coordenada z. Então, esse F em coordenadas cilíndricas tem uma componente ρ, tem uma componente θ e tem uma componente z. Em coordenadas esféricas, r, θ, φ, ele tem uma componente r, uma componente θ e uma componente φ. Tá? E, enfim, como está na lista 5 do primeiro exercício em coordenadas parabólicas, ele vai ter componentes em coordenadas parabólicas. E assim, quaisquer tipos de coordenadas curvilíneas. Tá? A expressão, a demonstração dessa expressão já está no PDF, na página oficial do curso. Tá? É só vocês clicarem aqui e vai aparecer nessa página, né, a demonstração do rotacional, dessa expressão do rotacional para coordenadas curvilíneas. Eu demonstrei, né, na aula passada longamente a expressão para o gradiente. Eu também demonstrei em todos os detalhes a expressão para o divergente, e essa demonstração eu não considero que seja tão importante fazer aqui em todos os detalhes, e a gente utiliza o mesmo raciocínio que a gente fez para o divergente, a gente utilizou na demonstração do divergente em coordenadas curvilíneas, a gente utilizou o teorema de Gauss. E aqui a gente faz um raciocínio bem análogo, só que a gente utiliza o teorema de Stokes e um volume, uma área da superfície tendendo a zero. Tá? A demonstração é exatamente análoga ao teorema, ao divergente em coordenadas curvilíneas. Tá? Bom, se essa aqui é a expressão do rotacional desse campo vetorial, então a gente precisa saber usar essa expressão. Né? O que significa esse determinante aqui? Então, primeira coisa, vamos reconduzir essa expressão ao caso já conhecido do rotacional em coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, o 1 é igual a x, o 2 é igual a y e o 3 é igual a z. Vetor posição é xi mais yj mais zk. Os vetores coordenados, que são as derivadas do vetor posição em relação a respectivas coordenadas, o E1 a gente já calculou nas aulas passadas, né? A aula 13 e 14. O E1 é igual a I, o E2 é igual a J, o E3 é igual a K. Os fatores de escala, portanto, eles são a norma dos vetores coordenados. Bom, I, J e K são versores e tem norma 1. Essa daqui é a expressão do rotacional. O 1 é a coordenada x, o 2 é a coordenada y, o 3 é a coordenada z. Agora, todos os fatores de escala, eles são iguais a 1. Então, esse denominador vale 1, aqui vale 1, aqui 1 e aqui 1 também. O que acompanha o campo vetorial, as componentes do campo vetorial também é 1. Né? Portanto, essa expressão, o E1 versor é igual a I, E2 versor é igual a J, o E3 versor é igual a K. Então, essa expressão em coordenadas cartesianas é exatamente essa daqui. E, portanto, este é o nosso velho e bom conhecido rotacional em coordenadas cartesianas. Tá? Que tem essa expressão aqui já bem conhecida e trabalhada por vocês na lista 1 e 2. Tá?
coordenadas cilíndricas. Rho, as coordenadas cilíndricas, o 1 é igual a Rho, o 2 é igual a θ e o 3 é igual a Z. Os vetores coordenados, E1, né, a gente já calculou nas aulas 13 e 14, a norma dele é igual a 1, a norma do vetor tangencial é Rho e a norma do vetor K, do versor K, é igual a 1 também. Portanto, os fatores de escala são H1 é igual a 1, H2 é igual a Rho, H3 é igual a 1. Então, dado esse campo vetorial que tem componentes F⁻, Fθ na direção Rho, mais Fθ na direção θ, mais Fz na direção K, esta daqui é a fórmula para o rotacional. Então, substituamos os fatores de escala nessa expressão aqui. Ó. H1 é igual a 1. O E1 é igual a Rho. Né? O versor E1 é o versor Rho. Então, está aqui, 1 versor Rho. O H2 é igual a Rho. E o versor E2 é igual ao versor θ. Então, está aqui, Rho θ. O H3 é igual a 1 e o versor 3 é igual ao versor K. Né? Aqui as derivadas em relação a 1 é derivada em relação a Rho. Derivada em relação ao 2 é derivada em relação a θ. A derivada em relação ao 3 é derivada em relação a Z. Está aqui. Agora, H1 é igual a 1, o F1 é igual a F⁻, a primeira componente do campo. O H2 é igual a Rho e o F2 é o Fθ. Está aqui, Rho Fθ. E o H3 F3, né, como H3 é igual a 1, está aqui, Fz. Então, esta daqui é a expressão para o rotacional. Aqui a gente só repete a expressão que estava no slide anterior e vamos calcular o rotacional. Olha, tem esse 1 sobre Rho aqui, ele está multiplicando todo mundo, o determinante todo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui na direção Rho. Qual que é a expansão de Laplace do determinante? A gente corta essa linha, corta esta coluna, está aqui, cortamos. Então vai ficar 1 sobre Rho na direção Rho do determinante dessa matriz 2 por 2 que sobrou. Olha, a gente só está repetindo aqui a matriz, derivada em relação a θ, derivada em relação a Z, Rho Fθ, Fz. Acabou. Agora, a segunda parte. Vamos tomar emprestado essa seta. Na direção θ, vocês estão vendo aqui que tem um Rho θ. Né? Então, na direção θ, que é o Rho θ, a gente pega, né, Rho θ, tá aqui. 1 sobre Rho, lembrem que está multiplicando ainda todo o determinante. Né? Então, é essa matriz aqui, menos, né, a matriz, ou seja, a derivada em relação a Z, derivada em relação a Rho, Fz, Fρ. Né? E na direção K, ó, direção K, a gente corta a linha e a coluna do K. 1 sobre Rho está multiplicando todo mundo. E o que sobra então na direção K é simplesmente essa matriz 2 por 2 que sobrou ali e que a gente escreveu aqui explicitamente. Beleza? Agora, vamos tirar as setinhas, que a gente não precisa mais delas. Agora, esta matriz, essa primeira matriz aqui, a gente tem que calcular o determinante. Então vai ficar 1 sobre Rho, olha, 1 sobre Rho, daqui, ele cai para cá, 1 sobre Rho. Agora, derivada do Fz em relação a θ, menos a derivada em relação a Z do Rho Fθ. Né? Calculamos o determinante dessa matriz. Agora, esse Rho, ele cancela com esse Rho. Então vai ficar só a direção θ. Só a direção θ. E o determinante dessa matriz é a derivada do Fρ em relação a Z menos a derivada do Fz em relação a Rho. E 1 sobre Rho, eu carrego para cá. Na direção K, vai ficar a derivada do Rho Fθ em relação a Rho, menos a derivada do Fρ em relação a θ. Lembrando que Fρ, né,
Fθ e Fz são componentes do campo, e essas componentes são campos escalares, ou seja, eles dependem de ρ, θ e φ. Então essas derivadas aqui, em geral, vão ser diferentes de zero. Né? Exemplo. Agora um exemplo prático. O campo vetorial, né, esse exemplo 1, o campo vetorial, ele é ρ na direção ρ, mais z seno θ na direção θ, mais ρz na direção k. Ou seja, esse campo vetorial depende explicitamente somente das variáveis ρ, θ e z. Né? Lembrando aqui que em coordenadas cilíndricas, nós já demonstramos que o rotacional desse campo tem essa expressão. Então, onde tem Fρ, vamos substituir a expressão do ρ. Está aqui. Onde tem ρFθ, vamos substituir por ρz seno θ. Está aqui. E onde tem Fz, que é a componente z do campo, vamos substituir por ρz. Está aqui. Então, é simplesmente calcular o determinante. Vocês podem tanto pegar emprestado essa expressão do slide anterior, né, como foi feito aqui, ou calcular o determinante diretamente. Né? Então vai ficar a derivada do ρz em relação a θ, que é zero, porque o ρ aqui é função de ρ e z. E eu estou derivando em relação a θ, então é zero. Menos a derivada do ρz seno θ em relação a z, né, na direção ρ. Depois, na direção θ, a derivada do ρ em relação a z, menos a derivada do ρz em relação a ρ. Mas, né, porque esse 1 sobre ρ, que multiplica todo mundo, olha, 1 sobre ρ multiplica todo mundo. Só que aqui tem um ρ z seno θ, por causa desse ρ aqui. Então, aqui não aparece ρ, né, porque esses caras se eliminam. Né? Como a gente viu lá no slide anterior. Aqui não aparece ρ. Derivada do ρ em relação a z menos a derivada do ρz em relação a θ. Mais 1 sobre ρ, a derivada do ρz seno θ em relação a ρ, menos a derivada do ρ em relação a θ na direção k. Fazendo essas derivadas, olhem só. Essa primeira derivada aqui, derivada de ρz em relação a θ dá zero. Derivada do ρz seno θ em relação a z dá ρ seno θ. Só que aqui tem 1 sobre ρ. Né? Então, sobra só um seno θ. Com esse sinal negativo vai ficar menos seno θ na direção ρ. Então, a direção ρ já fizemos. Na direção θ, essa derivada do ρ em relação a z vai dar zero, menos a derivada do ρz em relação a ρ. Derivada do ρz em relação a ρ é só z. Então, vai ficar menos z na direção θ. Agora, a derivada do ρz seno θ em relação a ρ, esse termo daqui, ele vai dar z seno θ dividido por ρ, né? Esse ρ aqui. Então está aqui z seno θ sobre ρ. A derivada do ρ em relação a θ dá zero. Então esta daqui é a resposta final para o rotacional do campo vetorial. Tá? Então eu como sempre, eu indico que vocês parem de assistir agora, refaçam essas contas e após isso somente vão para o próximo slide. Exemplo 2. Exercício 7, lista 5. Né, que vocês têm que entregar. Um fio ao longo do eixo Z transporta uma corrente elétrica I. O potencial vetorial magnético é dado por essa expressão, ou seja, é um vetor em coordenadas cilíndricas que só tem direção componente K. Mostre que a indução magnética, né, o campo magnético B, que por definição é o rotacional do A, ele é dado por essa expressão. Então vamos lá. O A ele só tem componente K e a componente K dele é essa daqui. Mu é a permeabilidade magnética, 2π, né? E todos esses caras aqui são constantes. Isso daqui é o logaritmo de 1 sobre ρ na direção K. Então vamos lá. Em coordenadas cilíndricas, a gente já sabe que o rotacional do campo é dado por esse determinante dessa matriz.
A ρ é a componente ρ do campo vetorial, a θ é a componente θ do campo vetorial e a z é a componente z do campo vetorial. Por definição, né, do enunciado, esse campo só tem componente z, que é essa constante que multiplica o logaritmo de 1 sobre ρ. Então está aqui, ó. Componente a ρ é 0, componente θ é 0, e está aqui a constante que multiplica o logaritmo de 1 sobre ρ. Portanto, de novo, expansão de Laplace do determinante. Na direção ρ, a gente pega aqui a direção ρ, elimina a coluna e a linha da direção ρ. Esse 1 sobre ρ, ele multiplica todo mundo, está aqui, e a gente calcula esse determinante, né, da matriz que sobrou. De novo, na direção θ, tem o ρθ, aqui ρθ, tem 1 sobre ρ dividindo todo mundo, e o determinante da matriz que sobrou. E finalmente, na direção K, você tem aqui, vai dar 0, né, porque as componentes são 0, é 0, cada componente é 0, vai dar 1 sobre ρ na direção K desse determinante. Então, vamos calcular esse determinante. Olha, derivada desse termo em relação a θ, que é 0, porque ele só depende de ρ, menos a derivada do zero em relação a z. Então, na direção ρ é 0. Na direção θ, vai dar derivada do zero em relação a z menos a derivada em relação a ρ desse termo. Está aqui, ó, menos, o sinal menos aqui. Esse termo é constante, ele salta fora da derivada, então a gente vai ter que derivar o logaritmo de 1 sobre o ρ em relação a ρ. E esse determinante aqui, como a gente tem uma linha igual a 0, ele é igual a 0. Portanto, o que vai sobrar aqui é somente na direção θ. Essa constante, a derivada do logaritmo de qualquer coisa é 1 sobre o argumento. Então é 1 sobre ρ, vezes a derivada do argumento, do 1 sobre o ρ em relação a ρ, né, pela regra da cadeia. Derivada de 1 sobre ρ é menos 1 sobre ρ quadrado, né? Então vai ficar esse sinal negativo, ele corta com esse sinal negativo, e vai ficar esse ρ, ele elimina com o quadrado, então vai ficar mu i sobre 2π, que é uma constante, ρ na direção θ, né? Então o campo magnético cai inversamente proporcional à distância, né? Ρ é a coordenada radial. Então ele tem, o campo magnético ele tem uma direção tangencial, ou seja, ele circula o fio, e é tangencial e é inversamente proporcional à distância, ou seja, quanto mais distante você está do fio, menor é a intensidade do campo magnético. Então está feito aqui o exercício 7 da lista 5. Vamos partir para coordenadas esféricas. Esses aqui são os vetores coordenados. Aula 13 e aula 14 a gente já viu exaustivamente esses... Só um momento. A gente já viu exaustivamente esses vetores, tá? A gente já derivou, já demonstrou. Os fatores de escala, a gente também já viu que, né, a primeira coordenada, o fator de escala é igual a 1, o Hθ é igual a R, e o H3, que é igual a Hφ, é R seno θ. Então vamos aplicar na expressão do rotacional para esse campo vetorial, que tem componentes Fr na direção R, mais Fθ na direção θ, mais Fφ na direção φ. Né? Essa daqui é a expressão para o rotacional. Então é só substituir os fatores de escala. Olha, H1 é igual a 1, H2 é igual a R, o H3 é igual a R seno θ. Aqui as derivadas em relação a R, derivada em relação a θ, está aqui, e a derivada em relação à terceira coordenada curvilínea, que é o φ, está aqui. H1 é igual a 1, está aqui. O H2 é igual a R, F2. O F2 é igual a Fθ, está aqui o termo. E o H3 é R seno θ,
que multiplica a componente 3, que é o Fφ. Acabou. Então este é o rotacional que a gente tem que resolver. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, que é o seguinte. A gente tem uma carga esférica, uma casca esférica, né? Exatamente a casca da esfera, com distribuição de carga uniforme. Tá? Representado por essa esferinha e esse campo vetorial, por exemplo. Agora, esse campo vetorial, o potencial vetorial magnético é dado em coordenadas esféricas por uma constante que eu vou explicar em 30 segundos, seno θ sobre r quadrado na direção φ. Tá? Lembrando que coordenadas esféricas são r, θ e φ. Então, só tem a direção φ para r maior que o raio da esfera. Então, a gente vai calcular a indução magnética, né? O campo magnético, que é o rotacional deste potencial vetorial. Aqui, essa constante aqui, zeta0, experimentalmente, ela é dada por essa expressão. O μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, o A é o raio da casca esférica, esse sigma é a densidade superficial de carga elétrica e esse ômega é a velocidade angular de rotação. Tá? Porque essa esferinha está rodando em torno desse eixo vertical. Beleza? Mas não se preocupem com isso. Tá? Nesse curso, não se preocupem com essa constante aqui. É uma constante que vem de motivação física, mas é apenas uma constante que eu chamei de zeta0. Tá? Então vamos calcular o rotacional. Olha, montando o rotacional, né, copiando aqui de 2 slides atrás, esta primeira aqui é a expressão do rotacional. Só que o A, ele só tem, é um campo vetorial que só tem componente φ. Então, a primeira componente aqui é 0, a segunda componente é 0 e a terceira componente é a terceira componente do enunciado. Né? Só que essa terceira componente do enunciado, ela tem que multiplicar o R seno θ pela expressão aqui do rotacional. Tá? Então é essa expressão aqui que a gente tem que calcular. Só que esse seno, aqui tem um seno θ, aqui tem um seno θ. Então vai virar seno ao quadrado de θ. Aqui tem um R e aqui tem 1 sobre R quadrado. Então o que vai sobrar é só 1 sobre R. Tá? Então esse é o rotacional desse campo, né, esse determinante que a gente vai ter que calcular. Então eu copiei simplesmente a última linha do slide anterior para cá. Então vou fazer isso com calma. Olha, na direção R, vamos fazer a expansão de Laplace. Né? Vamos fazer a expansão de Laplace para o determinante. Na direção R, pronto. Na direção R, a gente tem que calcular. Ó, direção R. Derivada em relação a θ desse termo em vermelho menos a derivada do zero em relação a φ. Então, na direção R, a gente só vai ter esse termo daqui. Tá? Esse zeta0, ele saltou para fora da derivada. Na direção θ, notem que aqui tem um Rθ. Então, o Rθ a gente copiou aqui. Vai sobrar o determinante, que é a derivada do zero em relação a φ, menos a derivada desse termo em vermelho em relação a R. Está aqui o sinal negativo. Tá? Depois, a gente vai ter esse determinante. Na direção φ, vai ser R seno θ φ, é essa parte aqui do determinante, só que esse determinante vai dar zero. Tá? O determinante dessa matriz 2 por 2 vai dar zero. Então acabou. A gente não vai ter contribuição desse termo. Beleza? Portanto, esse daqui é o rotacional. Vai ter só direção R e direção θ. Calculando, a primeira coisa a se fazer é o seguinte: como aqui é derivada em relação a θ,
E aqui tem 1 sobre R, que mostrar com a setinha aqui é mais preciso. Aqui a gente tem alguma coisa sobre R. E a gente está derivando em relação a θ. Então esse 1 sobre R, ele sai da derivada, fica aqui só a derivada do seno ao quadrado em relação a θ. Aqui, similarmente, a gente tem uma derivada em relação a R, então esse seno ao quadrado de θ, ele sai da integral, tá? Da derivada, perdão. Ele sai da derivada. Tá aqui, acabou. Então fica mais fácil a gente calcular. Sobrou derivada do seno ao quadrado de θ, que é 2 seno θ, cosseno θ, né? Que é a derivada do seno. E aqui a derivada do 1 sobre R é menos 1 sobre R quadrado. Agora é só simplificar os termos, né? Aqui é 2 seno θ, esse zeta0, como aparece aqui e aqui, eu vou colocar ele para fora, em evidência. Vai sobrar 2 seno θ cosseno θ sobre R na direção R. E aqui, esse sinal negativo vai cortar com esse sinal negativo. R, aqui tem 1 sobre R quadrado, vai sobrar só 1 sobre R. Então aqui, todo mundo é 1 sobre R. Então esse R sai do colchetes no denominador. O seno θ desse aqui, denominador, ele elimina aqui com seno θ e esse seno θ aqui também. Então vai sobrar aqui só 2 cosseno θ mais na direção R mais seno θ na direção θ. Tá bom? Então, fim o exemplo 3. Exercício 13, lista 5. Mostre que esse campo vetorial magnético, que é menos cotangente de θ sobre R na direção φ, é solução de rotacional, né? O rotacional desse campo é R sobre R quadrado. Pessoal, esse R sobre R quadrado, R versor sobre R quadrado, é justamente um campo magnético. É exatamente o campo magnético que é o rotacional desse potencial vetorial magnético, né? Portanto, esse campo magnético, que é o rotacional do potencial vetorial magnético, aqui está a fórmula do rotacional em coordenadas esféricas. O nosso campo vetorial só tem coordenada φ, então está aqui a coordenada φ. Tá? Está aqui a coordenada φ. Né? Esse sinal eu não vou considerar agora não, porque eu vou provar que o rotacional de cotangente θ sobre R na direção φ é menos R sobre R quadrado. Então, colocando esse sinal aqui na frente depois, vai demonstra finalmente o que está pedindo enunciado. Beleza? Então, vamos desconsiderar esse sinal por enquanto. Está aqui a componente do campo, a única componente não nula do campo. Lembrando que o R seno θ multiplica esse cara daqui. Tá? Então, vamos fazer o determinante. Expansão de Laplace do determinante. Na direção R, a gente corta a linha e a coluna do R. Tá aqui. Então vai ficar derivada. Lembrando que cotangente de θ é cosseno θ dividido por seno θ. Então, esse dividido por seno θ vai eliminar o seno θ. Esse R vai eliminar o R. Então, o que está escrito aqui, ó, é simplesmente cosseno θ. Tá? Quem tiver dúvidas, abre isso. Escreve o cotangente de θ é igual a cosseno θ dividido por seno θ. Tá? E vai cortar o seno θ com seno θ no denominador. Esse R com R no denominador vai sobrar somente cosseno θ. Portanto, a derivada do θ em relação a derivada do cosseno θ em relação a θ, menos zero. Na direção θ, lembrando aqui que tem um Rθ, vai ser a derivada do cosseno θ em relação a R, que é zero, menos a derivada do zero em relação a φ, que é zero. E esse terceiro determinante vai dar zero também. Portanto, o que sobra aqui para a gente é somente a derivada na direção R, a derivada do cosseno θ em relação a θ. Esse 1 sobre R quadrado, seno θ, multiplica todo mundo. A derivada do cosseno θ é menos seno θ, que cancela com o denominador.
Então vai ficar menos na direção R, 1 sobre R quadrado. Né? Então, considerando esse sinal negativo no campo, some esse sinal negativo e dá o resultado que a gente queria no enunciado. Então está resolvido o exercício 13 da lista 5 como exemplo para a gente. E exemplo 5. Calcule o rotacional desse campo vetorial r θ, que depende de r, θ e φ, ele é dado por r na direção θ mais 1 na direção φ. Ou seja, as componentes dele é 0 na direção r, r na direção θ e 1 na direção φ. Portanto, é só substituir aqui, ó, nas componentes do campo, o que está aqui, né, da definição do enunciado. Então, o FR ele é 0, o Fθ é R, com esse R multiplicando a R quadrado, e o Fφ é igual a 1. Né? Portanto, é só expandir por Laplace. As componentes na direção R vai dar a derivada em relação a θ. Na direção θ vai dar essa expressão e na direção φ vai dar essa expressão. Fazendo a derivada desse termo em relação a θ, vai dar R cosseno θ. Derivada disso, desse termo, em relação a R, vai dar só seno θ. E a derivada de R quadrado em relação a R vai dar 2R. Juntando os termos, né, e simplificando, a gente pode escrever o rotacional do campo como cotangente de θ sobre R na direção R, menos 1 sobre R seno θ na direção θ, mais 2 na direção φ. Tá? Eliminando os termos. Então, de novo, parem agora, peguem uma folha de papel, um lápis, uma caneta e refaçam essas contas calculando o rotacional para fixar o aprendizado. Tá? Então, pessoal, com isso a gente acaba esse manual do usuário de rotacional em coordenadas curvilíneas. Com isso, dá para vocês fazerem toda a lista 5 já. E na próxima aula eu vou deixar... Bom, se fosse aula presencial, eu teria deixado para vocês, né, eu deixaria para vocês um exemplo, um exercício para vocês fazerem em aula para resolver a equação de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas de um campo vetorial de velocidades que descreve o escoamento de um fluido em um tubo cilíndrico. Tá? Então isso vai ser o teste que para ver se a gente entendeu mesmo essa questão do divergente e do rotacional, né, e também do gradiente em coordenadas curvilíneas, né, aplicadas a coordenadas cilíndricas. Então, bom estudo e até a próxima.